Olá, irmãs queridas, sejam muito bem-vindas a mais uma live do Mulheres em Círculo. Nessa série de encontros eu te dou dicas práticas de como facilitar círculos de mulheres de forma segura e fluida. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Claire Barbeiro e atuo há mais de 30 anos com o Sagrado Feminino e já formei dezenas de facilitadoras que são super apaixonadas por transformar vidas em grupo. No nosso bate-papo de hoje, eu vou trazer o comentário de uma das minhas alunas. Ela falou assim: tenho medo de criar um grupo e ninguém aparecer. Eu também, tá? Esse é meio que assim um medo básico, né? Esse medo, ele mexe muito com aquela nossa parte, né, que deseja aprovação. Então, mexe com o nosso alto valor, mexe com aquele nosso medo básico de ser rejeitada, né? Então, eu vejo assim, eu reparo que é uma das questões mais complicadas, assim, que deixa as pessoas mais inseguras. Mesmo as pessoas, as facilitadoras que já têm experiência, quando elas oferecem um trabalho novo, aparece esse pensamento: ai, tenho medo de oferecer e não aparecer ninguém. Então, assim, tem muito a ver com a nossa necessidade de reconhecimento. E assim, gente, tem uma necessidade que é básica, que é da criança, que é do bebê, que chega no mundo querendo basicamente ser bem recebido, ser amado, estar seguro. Essa é a nossa necessidade biológica mais básica. Então, quando a gente vai lá e coloca a cara a tapa e oferece um trabalho, a gente tem esse medo de que a gente não receba o reconhecimento que vem através dessa presença. Então, assim, tipo, o que eu quero dizer com isso não é só você que tem esse medo, provavelmente todas as facilitadoras ou até quem pensa em facilitar vai ter esse tipo de pensamento, é um medo normal. Cada trabalho novo que você oferece, você pensa, você tem esse medo. Só que, o que acontece, né? Às vezes ele é um medo tão profundo que ele é paralisante, né? A pessoa se paralisa e ela nem oferece para não passar pelo risco, né? Então, pode até haver uma confusão entre esse medo, que é normal ter, com incapacidade para liderar, né? Ah, não, se eu sinto todo esse medo, então eu não tenho capacidade de liderar. Então, o que eu quero dizer para você nesses meus anos todos fazendo é que sentir medo é natural. Qualquer tipo de medo, tá? A questão é se ele te paralisa ou se você avança apesar do medo, tá? Então, a diferença entre essas duas coisas, né? Entre você não ter, entre aspas, jeito para a liderança e o medo. Então, assim, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque, na verdade, esse medo, ele é um medo de rejeição, né? Um medo que você... é medo do novo, né? É medo de... se ninguém vier, isso é uma prova de que eu não tenho talento para isso, eu não tenho jeito para isso. Lembrando, né, queridas, que eu falo sempre, liderança não é uma coisa que se nasce sabendo. Liderança é uma coisa que se aprende, tem técnica, tem caminho, tem qualidades que você pode desenvolver para isso, tá? Então, assim, é muito importante que você, digamos assim, ultrapasse esse medo, né, e faça a tentativa, porque assim, o maior benefício dessa tentativa é você ser líder de si mesma, né, ter uma experiência, ir lá e ter uma experiência que te valida, uma experiência por, sei lá, se você tem um grupo que veio poucas pessoas, são poucas pessoas, mas no final você vai ver que são as pessoas certas e que aquilo que acontece lá dentro do círculo valida você, né? Porque a experiência nos valida. A gente pode estudar quanto a gente quiser, fazer quantos cursos a gente fizer, mas o que realmente nos valida e nos habilita esse estudo é a experiência. Então,
Se você ficar no medo, na paralisia, você simplesmente é como se você pegasse um pedaço de você e escondesse dentro de uma caixinha e deixasse indisponível, né? Porque toda vez que a gente tem um tipo de medo, que é um medo, vamos dizer assim, um medo que paralisa ou um medo que nos impede de fazer as coisas, é como se o rio da vida fosse desse tamanho e a gente navega numa parte menor do rio da vida. Então, o medo que paralisa, ele precisa de tratamento, ele precisa de você olhar para isso, ele precisa de você buscar ajuda para você se sentir segura para tentar, né? Então, as vantagens, né, de você ir lá e se expor, né, e colocar a cara a tapa, apesar do medo, a vantagem é exatamente essa, você vive experiências que vão cada vez te deixando mais segura, cada vez vendo assim, nossa, o que eu ofereço tem valor, ou até assim, nossa, eu ofereci isso e aprendi que eu posso melhorar isso através de mudar esse aspecto, esse detalhe e melhorar a coisa, né, melhorar, enfim, a experiência como um todo, né. Então, se você não fizer e você ficar no medo, você abre mão de receber essa validação, que é uma validação externa, com certeza, mas é uma validação interna também, que é tipo, eu fui lá e eu fiz, eu fui lá e apliquei o que eu sabia, eu fui lá e conectei com aquilo que eu, né, pensei quando eu quis oferecer um círculo, quando eu quis trabalhar com mulheres, né. Se você fica no medo e se paralisa, você não vai ter o benefício da experiência, né? Então, avançar apesar do medo ou do trauma, né? Quando você consegue avançar, né, apesar do medo ou de qualquer trauma que causa esse medo, quando isso se liberta, minha querida, o afluxo de energia que vem, tá, sabe, quando a gente supera um desafio, é uma coisa maravilhosa, né? Pensa em alguma coisa, se lembra de alguma vez que você, sei lá, tinha dificuldade com uma coisa e lá um belo dia você conseguiu. Eu vou dar um exemplo besta. Eu aprendi a dirigir um pouco mais tarde, eu já tinha 24 anos, e eu queria muito ser independente e dirigir, mas eu tinha medo. Então, durante uns 6 meses, depois que eu tirei carteira, eu dirigia e a sensação que eu tinha era que o carro tinha vida própria e que eu estava ali tentando ter o controle sobre uma coisa incontrolável. Então, assim, eu suava frio, sabe, gente? Era assim, foi um processo de coragem mesmo, né? Claro, eu procurava, assim, rotas com menos desafio e tudo para me ajudar, né? Isso foi há bastante tempo, né, gente? E eu lembro a primeira vez, que foi assim, 6 meses depois que eu tirei a carteira, um belo dia eu vi que eu estava dirigindo e que eu estava relaxada dirigindo, e que eu estava curtindo, e que eu sentia que eu estava no controle do carro. Gente, assim, a sensação, sabe, de alegria, a sensação de poder, né? Porque toda vez que você supera um medo, você abre partes de você que estavam inacessíveis. Imagina você ter medo, né? Esse medo, por exemplo, eu tenho medo que ninguém apareça. Aí você oferece o círculo e aparecem pessoas. E você vai lá e dá seu círculo. E é uma experiência maravilhosa. Pensa o que isso vai liberar de dentro de você, né? Por ter enfrentado esse desafio. Porque daí todas aquelas energias, toda aquela parte sua que estava ali segurando aquele medo, ela não precisa mais segurar. Então toda essa energia volta para você. É assim que acontece quando a gente supera um trauma, por isso que é tão maravilhoso, né? O melhor momento é quando você sente que o trabalho com o feminino é um chamado. Então o melhor momento para você ir lá e se desafiar a fazer o trabalho que você está sendo chamada é exatamente quando você sente que esse trabalho com o feminino é um chamado de alma, alguma coisa que chegou para você de um lugar muito profundo. E isso traz muita coragem, tá? Porque lembra o que eu sempre falo, tá, minhas irmãs? Ter medo não é problema, sabe? Porque se a gente tiver coragem suficiente para avançar apesar do medo,
tudo a gente supera. E a própria experiência vai nos dando segurança. Então vale muito a pena ter consistência nas tuas tentativas, seguir tentando, sabe? Mesmo que você faça uma primeira tentativa e você não consiga reunir grupo, faz uma segunda tentativa, porque a gente não sabe, gente, às vezes é uma data ruim, ou às vezes a gente divulgou muito em cima, ou às vezes tem um feriado perto e as pessoas viajam, nem sempre tem a ver com a gente, sabe? Tem épocas e períodos, por exemplo, férias escolares, é uma data é uma época mais dispersa, verão, né, onde as pessoas viajam, então tem épocas que são mais desafiantes, tem que olhar aí na tua região, no teu lugar, como é que é, né, e seguir tentando, tá? Também uma coisa importante é diminuir as expectativas, sabe? Então, assim, eu sempre penso assim, quantas pessoas vêm é perfeito, tá? Ah, veio só 3 pessoas, 4 pessoas, mas eu tinha uma sala que cabia 20, mas veio só 4, beleza. Cobriu os seus custos? Ou você está investindo um pouquinho nisso e vai pagar o que não cobriu? Maravilha, a experiência vale a pena, né? Então, eu não estou dizendo para você não visualizar a sala cheia, não fazer a tua parte de trabalhar no invisível para que você tenha, digamos assim, um sucesso no quesito frequência, né? De receber bastante pessoas. O que eu estou dizendo é, não faz uma expectativa que te traz muito peso, porque também tem uma coisa, tá, irmã? Se você é muito iniciante, um grupo muito grande pode te assustar. Então, inconscientemente, você pode mandar um sinal, que é um sinal do tipo, não, melhor não nem acontecer esse grupo, né? Então, assim, às vezes, se você tem ali um grupo um pouquinho menor, talvez seja do tamanho que para você não te assusta, sabe? Ou sejam pessoas que você conhece, ou que já são da sua rede, né? De alguma maneira, e que você não precisa necessariamente se provar para elas, né? Você só precisa se provar para si mesma, né? E aplicar aquilo que você sabe, né? O que eu vejo, assim, é que as pessoas erram nisso é quando elas, por exemplo, atrelam um senso de valor ou se sentem validadas relacionado com o número de pessoas que vêm. E não é exatamente assim, né, gente? E se vierem só as pessoas certas? Só as pessoas perfeitas para o teu círculo são uma coisa maravilhosa. Eu já tive círculo de 4 pessoas e de 40 pessoas. Eu não trabalho com grupos tão grandes, porque eu gosto de ter uma relação pessoal com cada pessoa, com cada participante. E assim, ambos foram maravilhosos de um jeito diferente, né? Quando tem menos pessoas, você consegue aprofundar. Então, assim, não atrela teu valor, não fica com uma crença, ai, não, porque vem poucas pessoas, então acho que a minha proposta não tem qualidade, ou qualquer coisa. Não atrela. Virem poucas pessoas é misterioso. Pode ser uma coisa que você precisa mudar algum aspecto da sua divulgação, pode ser que você tenha que trabalhar alguma coisa dentro de você para se sentir mais segura, pode ser que você tenha que ter mais estrutura nisso que você vai oferecer, né? Ter um desenho, digamos assim, mais estruturado, não sabemos. Tudo é aprendizado, tá? Então, começa definindo qual é o perfil de mulheres que você quer atrair para o seu círculo. Então, a partir do momento que você define essas mulheres, você também acessa qual é a linguagem delas, né? Como é que você conversa com essas mulheres? Qual é a dor dessas mulheres, né? E veja como que você pode ajudá-las, né? E fale sobre isso na sua divulgação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para isso ficar mais claro. Eu estou fazendo um círculo que é para mulheres que querem engravidar. Então, eu vou identificar essas mulheres, que faixa etária elas têm, por exemplo, já é um dado, porque a mulher tem uma faixa etária para engravidar, né? Então, você vai pegar de X até, né? Você, por exemplo, o seu grupo não é para mulheres na menopausa, é para mulheres férteis ainda. Então, isso já é uma linguagem. E se você vai falar sobre fertilidade, já é outra linguagem. Então, entenda essas mulheres que você quer alcançar, o que elas estão buscando, quais são as dores que
que elas têm, e use essa linguagem na sua divulgação, porque o que acontece daí? Aí você está fazendo uma divulgação que tem uma proposta clara, né? Uma proposta clara do que, de quem você quer impactar com esse trabalho. E uma outra coisa importante também é a tua divulgação ter uma proposta clara, ou ter informação clara do que vai ser trabalhado, né? Porque o que acontece aí? Aí você está se alinhando e digamos assim, captando as mulheres que se alinham com aquilo que você vai oferecer, né? Então, isso é só um exemplo, tá, gente, que eu dei. Então, às vezes você diz assim, eu divulguei e não obtive resposta, mas você sabe com quem você está falando? Qual é a mulher, qual é o perfil de mulher que você quer atrair? Faz uma listinha de características, né? E tenha clareza também sobre qual é a proposta que você vai oferecer, porque essas pessoas têm que saber, ai, nossa, vai trabalhar fertilidade, no meu exemplo, né, e eu tô querendo engravidar, então esse grupo é para mim, né. E uma outra dica que eu dou também, gente, usa a tua própria rede. Eu sempre falo muito isso aqui, né, as pessoas que já te conhecem, assim, as pessoas que de alguma maneira já têm uma referência, sabe, da tua ética, da tua seriedade, daquilo que você oferece, né? Muitas das pessoas que oferecem círculos são pessoas que já são terapeutas, mas tem pessoas de tudo o que é a área, né, que oferecem. E então, tudo que é a área não, mas tipo assim, às vezes a pessoa sei lá, gestora numa empresa e ela tem todo um trabalho com o sagrado feminino, como uma segunda coisa na vida dela, né? Eu tenho uma aluna de uma das minhas turmas, que ela é bibliotecária, e ela tá fazendo por agora o primeiro círculo dela, e assim, ela me passou o roteiro, e é um círculo maravilhoso, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, porque é um outro aspecto dela, né, a gente não foi-se o tempo, né, que a gente era só uma coisa, uma profissão a vida inteira, né, hoje a gente experimenta. Então começa pelas pessoas que te conhecem, independente de onde elas te conhecem. Se elas te conhecem e sabem que você é uma boa pessoa, né, que você trabalha direito e tudo mais, né. Então, organiza isso primeiro, né, isso tudo que eu te falei, esse medo, essa coisa, né, organiza primeiro através de tonificar a tua autoestima e o teu autovalor, tá? Porque se você não confia na tua capacidade, que tipo de participante você vai atrair, né? Então, um exemplo de como fazer isso, vou te dar uma sugestão, traz essa afirmação para você, né? Se quiser, né, depois você revê o vídeo e anota, né? Eu tenho valor, o que eu ofereço tem valor, né? E vai falando isso e vai se visualizando, facilitando o círculo, trazendo cura para elas, né? E sentindo que esse trabalho está alinhado com o teu servir, aquele servir com S maiúsculo, né? Então, você começa, né, a vencer esse medo através de você trabalhar a tua autoestima e teu autovalor. Para quê? Para você não precisar de validação externa, para você ter validação interna, para você, se você acontecer de você oferecer um círculo e você não ter participantes, em vez de você entrar naquela coisa de ai, não, eu não acho que eu não tenho jeito para isso, não sei o que, olhar o que eu posso melhorar, o que talvez eu fiz errado, será que eu falei com as pessoas certas, será que eu divulguei nos lugares corretos, nos grupos corretos, será que a minha proposta era uma proposta suficientemente atraente para as pessoas? Você olha um pouco para isso, né? E às vezes, gente, eu penso assim, né, às vezes parece que o universo testa a gente, né, especialmente naquilo que é a nossa missão espiritual. Parece assim que a gente enfrenta aquela resistência inicial, como se a gente tivesse que provar que a gente está firme ali para realizar aquilo que a gente sentiu o chamado, sabe? Então, assim, não desanima, né? Porque pode ser que seja isso, pode ser que você está sendo testada, né? Para seguir adiante, né?
E bom, o jeito certo de você fazer é assim mesmo, como eu falei a recém, é de dentro para fora. É você ter uma certeza dentro, um alinhamento dentro, uma estrutura dentro, para você chegar lá fora e oferecer isso para o mundo, tá? E assim, às vezes tem que oferecer mais de uma vez, né? Fiz uma tentativa, daí fiz outra tentativa, e assim vai. Eu já tive, gente, apesar de ser uma pessoa conhecida, e mesmo nesses 30 anos de círculo, eu já tive programas de círculo que não tiveram pessoas suficientes, principalmente quando eu viajava para dar, porque daí quando você viaja, tem toda uma série de custos que tem que ser cobertos, né? Quando eu dou aqui no meu estúdio, né, o meu pequeno círculo, é bem mais tranquilo, porque podem vir poucas pessoas e eu dificilmente vou ter prejuízo, porque a estrutura é toda minha, né? Então, começa isso de dentro, e às vezes, gente, por exemplo, assim, ó, se você não tem muita certeza, faz numa estrutura que seja econômica. Por exemplo, sei lá, se você tem uma sala de atendimento que é grande e que dá para arredar os móveis, coisa assim, faz com menos gente, faz lá. Ou se tem um salão de festas no teu prédio que tem privacidade, ou no salão de festas, né? Às vezes até gente que mora em casa, se tem uma boa garagem com algum banheiro perto, sabe, que seja bonita, que seja agradável, que seja bem ventilada. Claro, daí você tem que pôr tapetes no chão, tem que pôr cadeiras, aí você vai usar a sua criatividade, o seu carinho, né, para fazer tudo bonito. Então, às vezes também a gente tem que fazer uma estrutura que não seja uma estrutura que é muito cara. Ah, não, aquele salão eu amo, mas só o aluguel do salão é R$ 1.500. Aí eu já preciso de não sei quantas pessoas só para pagar o aluguel do salão. Ah, não, então esse primeiro eu vou realizar nesse salão que é mais simples, que é mais em conta, que cabe menos gente, mas que... Entende, gente? Não tô dizendo para você pensar pequeno, tá, minha flor? De jeito nenhum, tá? Se você já tem gente procurando, pensa grande, faz um evento lindo num salão maravilhoso. O que eu quero dizer é que se uma estrutura cara te deixa com muito medo, faça uma estrutura mais simples. Eu sempre falo isso, sabe, gente? Não tem nenhum problema a gente fazer simples. A gente tem que começar da onde a gente está. E a gente tem que começar assim, eu tenho muito medo de ter prejuízo, então se assegure de não ter prejuízo. Tudo bem, não tem problema nenhum, sabe? Depois, conforme você vai caminhando, você vai melhorando as coisas. E tá tudo certo, sabe? Tem uma frase que é um mantra para mim, que é: em tudo na minha vida, eu estou fazendo o melhor que eu posso com o que eu tenho disponível. E esse eu convido você também a fazer esse mantra, né? Bom, o jeito errado que eu vejo, tá? É você, por exemplo, tá muito frágil dentro, tá muito com um baixíssimo alto valor dentro e esperar que a validação venha do grupo. Então, quando você chega num grupo onde você tá árida, porque a sua taça não tá cheia, a tua tendência é atrair um grupo que tá igual. E daí, se você não tem para dar, talvez o universo não te mande ninguém, né? Então, assim, o jeito errado que eu vejo é muita facilitadora, ela chega para fazer o círculo porque ela precisa dessa validação interna. Então, assim, quem primeiro se valida é você. E assim, se você está colocando a barra de exigência muito em cima, baixa essa barra aí, tá? Porque isso é só o ego. É aquilo, estou fazendo o melhor que eu posso com o que eu tenho disponível, né? Então vamos lá para as dicas básicas, né? Resumindo um pouquinho o que eu já falei. Comece a divulgação, né? Comece o teu trabalho, se você está começando, pelos grupos e pessoas que já te conhecem, né? Que já tenham a referência do seu trabalho, da sua seriedade, né? Da sua pessoa, né? Desacople alto valor da quantidade de pessoas que vêm, né? Aquilo que eu falei, não fica pensando assim, ah, não, eu acho que veio poucas pessoas, então eu acho que eu não tenho valor, né? Então, não, desacopla essas duas ideias, que isso daí não tem nada a ver, tá? Então, lembra que você tonifica o teu interior, né? Você tonifica o teu interior e você
vai lá fora a partir desse lugar dentro onde você diz, eu sou essa pessoa que tem muito a oferecer, né? Então, comece pelos grupos de pessoas que já te conhecem, desacople alto valor da quantidade de pessoas que vier. Outra dica que eu te dei, estude o perfil das mulheres que você quer atrair e alinhe a sua comunicação a essas mulheres, tá? Tome coragem para se expor e para tentar de novo, caso algum círculo não tenha tido gente, não tenha tido procura suficiente, te põe inteira de novo e faz mais uma tentativa. Se você teve que cancelar algum por falta de quórum, não faz isso ser um impedimento de você tentar de novo, tá? Convide pessoas também que são formadoras de opinião, que são agregadoras. Sabe aquele tipo de amiga que ela indica, ela diz, eu tenho um pedreiro para te indicar, eu tenho uma manicure para te indicar, eu tenho uma terapeuta para te indicar, minha psicóloga é ótima. Tem essas pessoas que elas são pessoas divulgadoras, agregadoras, essas pessoas, identifica essas pessoas e convida para o teu círculo, porque assim, gente, a gente pode fazer divulgação nas nossas redes e devemos fazer, mas assim, o boca a boca é muito poderoso. Por quê? Porque vem com uma indicação, né? Ofereça também bolsas para fechar o quórum e realizar seu evento. Então, por exemplo, eu tive suficientes inscrições para pagar os custos, ou eu não tive para pagar os custos, mas eu posso investir um pouquinho, mas eu quero mais pessoas no meu círculo por causa das dinâmicas que eu vou fazer, etc. Convida alguma amiga que você sabe que está com dificuldade, tá? E convida ela para vir de forma gratuita. Eu recomendo sempre que, se você fizer isso, para a pessoa não se sentir mal, você faça algum tipo de troca. Não, daí você vem antes e me ajuda a montar o salão, e depois me ajuda a desmontar o salão. Ou, você vem, será que você podia trazer um bolo para participar do lanche? Para a pessoa não sentir que ela está recebendo demais e está dando de menos, tá? Isso é uma coisa que eu já falei em outras lives também, a importância da energia de troca, tá? É bem importante, tá? Não desista. Essa é talvez a mais importante, né? Não desista. Não deu certo uma vez, tenta de novo. E tenta de novo, e tenta de novo, tá? Então, acho que era isso, minhas queridas. Acho que respondemos bem essa pergunta, né? Compartilha aqui nos comentários se você tem esse medo de oferecer um círculo e ninguém aparecer. Compartilha também o que você faz para ter pessoas, se você já oferece, se você já superou esse medo e se você já atrai pessoas para os seus círculos. Conta aí o que você faz, quem sabe algumas coisas fora do que eu falei aqui na live hoje. Assim a gente vai enriquecendo a nossa comunidade, né, de facilitadoras, de mulheres que trabalham com o feminino aqui no nosso Mulheres em Círculo, né? Manda também teu comentário, lembra de curtir, de encaminhar para alguém. Quando você faz isso, o algoritmo entende que esse conteúdo é importante e entrega para outras pessoas. Aí você me ajuda a espalhar sementes aí, né, do conhecimento. E se esse tema fez sentido para você, salva essa live para rever depois, o envia para alguém que você sente que pode se beneficiar também, né? E se você quiser se aprofundar, me acompanha no Instagram, no Facebook, no YouTube, onde eu sempre compartilho conteúdos, vivências e também abro espaço para troca entre mulheres que querem crescer juntas. Fica super à vontade para deixar suas perguntas nos comentários ou me mandar no direct. Quem sabe a sua pergunta, né, pode ser o tema dos nossos próximos encontros. Então, é isso por hoje, minhas queridas. Muito obrigada pela tua presença, pelo teu carinho e até a próxima.